pessoal! Eu sou Flávia Tchatcha, idealizadora da jornada Empatia nos Negócios. Estamos hoje aqui no 9º dia de lives, com um assunto muito bacana que é vulnerabilidade e humor e empatia. Já estamos praticando muito improviso. Para quem está tentando acompanhar a gente aqui ao vivo, a gente está tendo alguns problemas para conectar o Tainan, que é o nosso convidado de hoje. Mas vamos lá, a gente vai conseguir dessa vez. Tenho fé que vai dar certo. Vamos lá, vamos tentar. Então, eu sou especialista em Design Thinking, experiência do usuário. Eu ajudo empresas a inovarem em seus produtos e serviços, com muita empatia, trazendo o que o cliente espera, suas necessidades, seus desejos, suas motivações. Foi. Oi, Tainan, não funcionou, menino. Eu E, a... não e fazer no escuro, agora? quer fazer? A gente faz um podcast com você, então. Tá, é anônimo. Pode ser? Pode ser. É que acabou a luz aqui, sabe? Acabou a luz, pode ser também. Vamos lá. Então, vai, ó. Va- Fé que uma hora aparece, né? Pode ser que apareça. Vamos ver aqui, um último teste aqui, menino. Vamos ver se vai. Ouvir Mudando a aqui a câmera. conexão. Mas a gente tentou de tudo aqui. Ouvir. Alô? Voltou? Oi, Voltou? agora eu tô te ouvindo. Tá me Tá me ouvindo? ouvindo? Tô. Tô. Então tá bom, vamos tentar sim. Vamos embora. Então, boa noite a todos. A gente teve aqui um problema técnico, mas a gente vai seguir em respeito a vocês que estão aqui para assistir a gente. E eu estou hoje com Taina Dias para a gente conversar sobre empatia, vulnerabilidade e humor. Primeiramente, Taina, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por aceitar esse convite e de ficar aí no escuro conversando com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Você quer se apresentar um pouquinho? Sim, pode ser. Oi, pessoal. Vocês não estão me vendo, né? Eu sou o Tainan, trabalho na Embraer. Antes disso, né, eu tenho toda uma formação técnica, né, sou formado em técnica eletrônica e engenharia elétrica. Atualmente trabalho na Embraer na área de transformação digital e inovação lá como Product Manager, mas estou lá faz quase 7 anos. Mas, mais importante que isso também, eu sou palhaço. E sim, tem certificado para isso. Eu venho atuando já faz quase 6 anos que eu estudo essa arte do improviso do palhaço. E que, por que pareça, agrega muito valor essas características desse universo do lúdico, né, do palhaço, com essa experiência corporativa. Os dois vão se complementando. Isso que é bem legal. Tô curiosa para saber como que é isso. Mas Improviso, né? Justo, a gente está improvisando agora também. Mas uma coisa interessante, né? Vulnerabilidade é um nome assim um pouco complicado, vai, digamos assim. A gente não está muito acostumado a ser vulnerável, né? O que você acha que as pessoas entendem por vulnerabilidade? Olha, as pessoas... Você está me ouvindo, né? Tá? Alô? Tô. Uhum. Tá. Sobre vulnerabilidade, que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é um sinal de fraqueza. Que não vale a pena se, não exatamente com essas palavras, mas não vale a pena se mostrar para o outro, porque eles vão enxergar a sua fraqueza, vão te apontar, te derrubar, e sempre rola esse tipo de medo. E por conta disso, eles acham que não vale a pena, não é por isso que eu vou me mostrar para o mundo, porque eles vão me sacanear, vamos dizer assim.
E, na Vai verdade, isso usar daí isso contra você, né? contra mim isso. E na verdade, vulnerabilidade, por incrível que pareça, pega muito mais o sentido contrário da coisa. Na verdade, ela quer dizer como se fosse coragem. Por quê? Um exemplo do que a gente está passando aqui agora. É o ato de você se entregar, você dizer sim a essa oportunidade, saber que pode ter um ganho, uma conquista de, caramba, deu certo o vídeo, deu não sei quantas pessoas, mas você também reconhecer que pode haver falhas. Você sabendo que existem essas duas questões e mesmo assim você enfrentar, você é corajoso. É um ato de coragem você estar ali na frente, entende? Então, por isso que Muito tem legal. essa diferença, né, do que as pessoas acham para o que realmente é o sentido da palavra. E então você acha que quando a gente mostra essa vulnerabilidade, a gente também está consciente dos resultados que podem vir. Assim, a gente não se cobra tanto, é isso? Exato, exato. Um exemplo, né, que eu citei, que eu sou palhaço, enfim. A questão da vulnerabilidade, a teoria em si entrou muito na questão do todos os estudos que a Brené Brown tem sobre o poder da vulnerabilidade e tudo mais. Quando eu digo o lado do palhaço, entra muito o lado prático da coisa, por assim dizer. Porque o Uhum. palhaço, ele é isso, ele se entrega. Ele, por mais que ele erre, ele aprende com esse erro. Faz sentido? Explica um pouquinho mais como é essa questão de aprender com esse erro. Um exemplo, deixa eu só pensar num exemplo mais palpável, assim, com relação, O que aconteceu com você, assim. com relação na Embraer mesmo, vai deixando lá, trazendo mais pro dia a dia. Teve uma vez que um diretor meu chamou para pedir umas informações, beleza? E eu estava nesse sentido de estudar design thinking, design, empatia, inovação, tecnologias. E eu cheguei para ele e falei, fulana, já ia falar o nome. Fulana, o que você acha de eu puxar um workshop aqui na nossa gerência sobre isso, aquilo? Ele achou, vou pensar. Faltando um dia da minha proposta, ele virou para mim e falou, olha, Faz aí. achei muito interessante, faz amanhã cedo, chama todo o pessoal. E aí, na volta, eu falei assim, claro, pode deixar. Eu disse sim a essa oportunidade. Eu falei assim, virei para ele, com toda a convicção, você quer que eu mostre para você todo o trabalho que eu tenho aqui? E já está tudo pronto e tudo mais. Eu falei assim, não, não precisa não, tá tranquilo, sossegado. Depois, amanhã você me mostra e se surpreende. Graças a Deus, porque eu não tinha nada. Então foi um ato de eu realmente. Confiança é tudo. Confiança é tudo. Foi um ato de eu realmente me jogar para essa questão, que eu sabia que tinha lógico, eu tinha um conhecimento, know-how a respeito, não tinha o material. Se ele pedisse, dava para dar um jeito e explicar para ele o que estava acontecendo. Mas foi um ato de, ok, eu entendi que em certas situações eu tenho que me preparar mais ainda, porque vai que ele pedia alguma coisa, alguma informação, ou perguntava Uhum, alguma coisa do tipo, ele iria me confrontar ali. Eu poderia, sim. por assim dizer, me escapar da situação, mas iria ser um erro aprendido, né? Uma próxima oportunidade. Mas a questão é essa, não perder a oportunidade que se tem ali, né? Legal, muito bom. Gostei do exemplo. E trazendo, né, para o dia a dia de negócio, é isso mesmo. Às vezes a gente tem informação, mas não tá 100% ainda, você está Uhum, trabalhando, ou às vezes você quer até a ajuda da outra pessoa para continuar a exato. desenvolver aquilo, né, com outro olhar, com feedback. E cabe, né, a gente já estar disposto a compartilhar isso, né? Uhum, Eu vejo, você tem uma carreira técnica, né? Eu também sim. eu sou engenheira de formação e é muito interessante porque a gente, né, na faculdade a gente via muito que a gente tinha tá com produto, com sistema, tudo muito pronto antes de mostrar para qualquer pessoa, né? Sim. E, e hoje, quando a gente fala de design thinking e outras abordagens de inovação, a gente vê como é importante a gente validar essas ideias antes até, Uhum.
né? Mostrar que não está pronto, então mostrar uma certa vulnerabilidade, que ainda é um protótipo, ainda a gente não tem resposta para tudo, mas também a oportunidade que isso traz de, de você incorporar melhorias num momento que ainda dá para fazer isso, né? Sim. E a questão do erro em si, né, ele faz parte do processo criativo, por assim dizer, né? Ele é um processo de aprendizado. Até que eu brinco nas palestras, nos workshops que eu dou para as empresas e tudo mais, que tem um software, um aplicativo X. A empresa vai, já está funcionando, eles lançam a versão 3.7.2.1. Mas por que caramba eles não lançam a versão 4 de uma vez? É justamente isso, que nem eles falam, que o feito é melhor que o perfeito. É melhor eles irem tentando, lançou isso, mas a pessoa reclamou, não funcionou isso, já melhora e lança uma nova versão, do que se ele esperasse a versão 4 de uma vez, né, esperasse a versão perfeita, a concorrência iria passar todo o momento da oportunidade e iria se perder no meio ali, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E E, pegando essa... pode falar. não, continua. Não, é que eu ia viajar nas ideias aqui, mas pode ir. Vai lá. Aproveita que ninguém tá te vendo. Então, ninguém sabe onde eu tô, na verdade, né? Não, eu queria falar dessa correlação entre a vulnerabilidade e a criatividade, inovação e tudo mais. Na verdade, a vulnerabilidade é todo esse passo antes, é onde vai abrir portas para isso. Porque se a gente está com todas essas armaduras, achando que vai ser julgado, o que vai acontecer com a mídia, o que vai acontecer, eu não exponho ao erro. Então, consequentemente, nada disso, todo esse efeito dominó não acontece, entende? Então, se eu estou esperando o perfeito, eu estou com medo de ser julgado, eu estou com medo da minha ideia ser avaliada, o que uma pessoa mais experiente vai pensar da minha questão, e deixo ele na minha caixinha ali, é isso que acontece. Não é o passo para essa zona de fora da zona de conforto, por assim dizer, né? Uma zona de crescimento, né? Seria Exato. uma possibilidade. É muito interessante, porque às vezes a gente fica, né, com vergonha de mostrar isso para os pares, para os superiores, ou mesmo para o cliente, né, dependendo se está falando da sua empresa, porque ainda está em trabalho, né, de confecção ainda, né? Mas por Sim, outro lado, é o momento que você mais aprende quando você consegue expor isso para as exato. pessoas e ter um feedback genuíno daquilo, né? Sim. E como bem você trabalha diretamente com a questão de design, a gente está falando de empatia e tudo mais, pega muito esse lado humano da coisa, né? Ainda mais com o princípio do design thinking, UX e essas frentes, é justamente colocar a pessoa no centro da questão, né? Uhum. E quando eu digo vulnerabilidade, que tem essa oportunidade de você se abrir e criar esse vínculo, é justamente um lado para ser mais humano, entender o que a pessoa precisa para esse lado. E o exemplo que eu tenho maior de tudo é com relação ao palhaço, por exemplo. Então, imagina num picadeiro, num circo que você está assistindo, você olha para cima, você vê um equilibrista fazendo coisas impossíveis. Você vê um malabarista fazendo coisas, jogando 10 bolinhas e caramba, aquilo é impossível. É um nível de Deus que eu nunca vou conseguir. E aí você olha para baixo e vê o palhaço errando, tropeçando, caindo. E a gente cria muito mais vínculo com ele porque errar é humano. A gente Sim. cria esse link com ele. Por isso que, por mais que tenha pessoas que gostem ou não, no circo é ele que chama mais atenção, né? Então, essa questão da vulnerabilidade, que ele... Imagina uma corda bamba, né? A gente, quando anda nessa corda bamba, com medo de cair, e lá embaixo está toda a questão de julgamento, de medo, do que as pessoas pensam e tudo mais, o palhaço, aí a gente fica nesse, putz, será que eu ando, será que eu não ando, será que eu vou cair? A questão do palhaço é justamente isso. Ele se entrega. Ele anda, ele se deixar, ele faz cambalhota na corda bamba, ele não tem medo de errar. Porque se ele errar, é um erro e segue em frente.
Assim como um filme do Charlie Chaplin, qualquer filme do Charlie Chaplin, né? Ele passa por todo o Uhum. perrengue o filme inteiro, chega no final, ele se limpa e segue em frente, Tudo né? dá certo. Então, isso que é o legal, né? Nossa, eu achei muito bacana esse exemplo, né? Nunca tinha parado para pensar nessa questão do circo e das atrações e o quanto a gente acaba se entretendo com cada uma delas, né? Acho Uhum. que a gente fica realmente fascinado com as piruetas, com o fogo, enfim. Mas eu acho que é naquele momento que a gente conecta mais é com o palhaço mesmo. Muito Exato. legal, gostei da reflexão. É, toda essa analogia, né, com relação ao palhaço, que o palhaço em si é a simplicidade do ser humano. Então, a partir do momento que eu tive essa vivência de entrar em hospitais, fazer apresentações e saber que mesmo com medo, vai com medo mesmo, né, para fazer as coisas acontecer, você aprende muita coisa, é uma lição muito grande. Isso, por consequência, é justamente o que eu comentei lá no início, de fazer essas características eu levei para essa área corporativa, que me ajuda até hoje com relação a essa frente de design, de ajudar empresas, de entender a necessidade do cliente e afins, justamente para causar esse impacto, seja de novas soluções, de melhores resultados ou de inovações para a empresa, né? Sim, sim. Nossa, muito bacana. E como que você é, vê assim que a gente pode, como que a gente pode praticar isso? Você que já passou por vários treinamentos, várias experiências, né, com o palhaço, com o improviso, como que a gente pode se preparar para estar mais presente nessas situações? Sim, uma coisa que acontece é que nada é da água pro vinho, né? Nada muda, tipo, vou virar chave, pum, já tô ótimo, vulnerável e tudo mais. Mas Uhum, é uma questão gradativa. Então, um passo que você dá, um exemplo que eu dei da questão do trabalho lá, que eu quer saber, eu vou me arriscar. Bati na porta uhum, do gerente e, olha, eu acho que a minha ideia é boa por causa disso e disso. E me arrisquei. E foi um passo independente, mas eu tinha autoconfiança, sabia que a minha ideia poderia ser boa ou poderia ser julgada. Isso é uma questão, mas é um ato gradativo, um ato que você melhora com relação à convivência do seu colega de trabalho e coisas afins, a partir do momento que você vai ganhando essa confiança e saber que não importa o que as pessoas vão estar julgando, importa o que eu vou estar aprendendo com aquilo, né? uhum. Mas eu não gostei da sua ideia. Tá, mas por que você não gostou da minha ideia? Então, aprender do porquê, o porquê que tem toda essa questão, né? De você se jogar, existe um conflito de ideias, não sei o quê, mas por que aquilo aconteceu? E aprender com isso. E a partir disso, você estar apto a cada vez mais se, como que eu, se aparecer mais, né? Não sei qual é a melhor forma de comentar sobre isso. E se expondo Tá, mais. Porque é um exemplo claro, desculpa te interromper, mas é o que a gente passa aqui agora, né, essa live. Dificilmente alguém tem uma coragem, é uma palavra muito forte, né, mas essa vontade de estar aqui na frente com não sei quantas pessoas que assistiram, vão assistir e tudo mais. Tem esse receio, essas pessoas podem julgar, mas elas estariam no nosso lugar hoje. Então, tipo, é um caso pensar, a gente treina isso todo dia, quer saber, que medo, esse frio na barriga de estar aqui na frente, mas tô aqui, e agora? Então é uhum, um passo, por mais que seja no escuro, e eu sei que eu estou no escuro aqui agora, é justamente essa questão, né? Faz justo. sentido? Faz todo sentido. E fazendo um paralelo, né, com a empatia e quando a gente tá tentando se conectar com outra pessoa, seja um familiar, seja no ambiente de trabalho, seja com um cliente, enfim, eu vejo que essa questão, né, de se arriscar e da autoconfiança, de ter essa autoconfiança ajuda muito, Uhum. né, no sentido de você não conhece quem é aquela pessoa, quais são seus valores, mas acho que você tendo um pouco de humildade, digamos assim, de falar assim,
eu não sei nada sobre ela, né? Então eu vou deixar transparecer isso e ser curioso, tentar entender muito Sim. o lado da outra pessoa, sem julgamentos, né? Da mesma forma, como é que você estava falando do palhaço, da Essa corda bamba, questão. né? Sim, Porque então. exatamente quando a gente está conversando com uma pessoa nova, principalmente quando essa pessoa ela é importante para a gente, é importante, seja por conta da família, do trabalho, ou alguma outra questão, a gente fica nessa corda bamba, né? Será que a gente vai conseguir se conectar bem? Será que a gente vai ter um relacionamento legal? Será que a gente vai conseguir se entender e chegar numa conclusão de um determinado assunto? Uhum. Então e eu vejo assim que muitas vezes que eu tive boas conversas com desconhecidos, seja desconhecidos em lugares inusitados, como aeroporto, avião, e dentre outros estabelecimentos, mas também fazendo muita pesquisa com o usuário, com o consumidor. Eu acho que é quando a gente consegue mostrar um pouco que a gente está ali como gente também, né? Que Sim. a gente também tem as nossas opiniões sobre determinado assunto, a gente também tem medos e receios, né? Então isso ajuda muito no início, quando a gente está começando as conversas, né? De mostrar que a gente não está ali como especialista ou como o sabe tudo, né? E Sim. como essas posturas às vezes atrapalham. E aí, falando disso, eu lembrei de um estudo, é Milgram, se eu não me engano, que acho que tem até um vídeo, um filme no Netflix que é muito legal, que conta esse experimento de Milgram, que era um pesquisador nos Estados Unidos, que ele queria pesquisar sobre como que as pessoas elas enfrentavam uma liderança, vai, digamos assim. Eu não lembro exatamente como que era o experimento, mas ele tinha era uma situação que tinha um pesquisador que estava de jaleco, tinha uma pessoa que era o voluntário e tinha um outro ator que fazia de conta que era voluntário também. E aí, a pessoa que era a voluntária real do experimento, ela tinha que dar choque no ator. Só que ela não sabia que era um ator. Então ela tinha que fazer alguma coisa, se ela errasse, ela tinha que dar choque na pessoa. Ou se o cara de lá de dentro Ah, errasse, tá. dava choque, era alguma coisa assim. E aí ela sabia que a partir de determinado grau de choque lá, o cara ia sofrer. Aí o cara começava a gritar, o ator começava a gritar, começava a falar que ele tava que ele tinha problema no coração. E aí a pessoa não sabia o que fazer, se ela continuava aplicando os choques, mas aí o pesquisador com o jaleco falava que ela tinha que continuar. Enfim, e aí a pesquisa mostrou que a maioria das pessoas acabavam, sob essa influência da liderança, acabavam dando choque na pessoa mesmo contra a vontade, Uhum. né? Então, É, como às vezes a gente acaba reagindo diferente, né? Mesmo contra as nossas próprias vontades, isso acaba atrapalhando, né, a conexão com o outro, né? sim, até Dei uma pegando. viajada assim, mas Não, tá, tamo junto aí. Até pegando esse gancho de liderança e tudo mais, a questão, ainda entrando nessa questão de vulnerabilidade, até empatia, né? Pegando esse gancho que você falou, entra muito o lado de como a liderança pode, como pode dizer, pode treinar para ter essa oportunidade de deixar seus funcionários, seus funcionários, né? Não deixa de ser, poderem se abrir com ele, entende? Porque numa equipe em que, putz, eu tô segurando aqui, eu não consigo falar nada porque eu tenho receio de me abrir. Porque principalmente meu líder, ele vai bater de frente, ele não vai proporcionar esse ambiente que me ajuda a soltar, a dar ideias, a estar mais à vontade. Então, um exemplo nesse caso aí que você comentou. Às vezes o líder ali, a pessoa
martelou tanto e falou assim, não, aperta o botão, faz isso, faz aquilo, você fica, eu não tô com vontade, mas eu não sei como falar isso, porque eu sei que ele vai receber mal e já vem tipo um jogo de xadrez na cabeça, putz, se eu falar isso, ele vai me responder desse jeito, e aí o que, que vai acontecer depois? Vai ser demitido, né? E aí vai. Uhum. Então, essa questão de como a vulnerabilidade em si, de criar um espaço em que eu possa me abrir com as outras pessoas, já cria um espaço completamente diferente, né? Para você estar apto para dar mais ideias, estar apto para questionar outra pessoa e fazer com que ela melhore também, né? Dar um feedback para ela, porque você sabe que ela vai receber aquilo de uma forma mais aberta, né? Por assim dizer. Sim, sem dúvida. É verdade. E aí ajuda muito em criar esses laços, né? Hum, E as falas mais genuínas. sim. Muito legal. O... Voltando, vou estar meio que enganchando umas coisas aqui, tá? Pegando esse lado, uma referência que eu sempre tive, eu acho que é clássico para qualquer pessoa, é a questão do bobo da corte, né? O bobo da corte é um dos mais clássicos palhaços, né, da história e tudo mais. Mas sabe qual que é a principal questão dele? É o seguinte, numa época em que o rei, qualquer tipo de questionamento que se tinha com relação ao que ele fazia ou coisa do tipo, era decapitado, era morto, todo mundo tinha receio de fazer alguma coisa. E o bobo da corte, não. Porque a partir do momento que ele quer saber, eu vou me entregar, eu não tenho medo, eu já não tenho mais nada do que perder mesmo, então quer saber, eu vou lá. Faz graças pro rei e tudo mais, e entre parênteses aqui, né, informação inútil. Ele é a própria alegoria uma analogia do rei, porque o próprio guizo da cabeça dele é uma coroa caída. Então ele brinca com isso na frente do rei. E qual que é a Olha, não principal? sabia. Não, tá, pega essa informação inútil aí, muito boa então, valeu pra alguma coisa. Gostei. E qual que era a principal função dele? Mais do que fazer graça pro rei, mais do que fazer ele dar risada, era, de uma forma indireta, dar conselhos para ele. Porque a partir dessa questão do riso, de, ele tá brincando comigo, mas o rei começava a refletir no que ele estava querendo dizer. Se o rei mandava, o imperador da China mandou construir, isso é uma história que é catalogada lá, o imperador da China mandou construir a muralha da China. E não sei quantos milhões, milhares de trabalhadores morreram. Depois que ficou pronto, o imperador falou assim, não, agora eu quero que pinte a muralha inteira. Eu quero que pinte a muralha inteira. E o bobo da corte, né, da época dele, eu esqueci o nome dele, falou, foi e fez a cabeça do rei com piadas e graças, mas convenceu o rei e fez ele ter empatia pelos trabalhadores de que, caramba, se eu fizer mais o pessoal pintar por mais um ano, mais não sei quantos trabalhadores vão morrer. Vou morrer. Então isso fazia com que o rei refletisse a partir do riso, da brincadeira, e criasse esse vínculo, essa empatia com o que estava acontecendo. E essa era a função dele. Ele, apesar de ser bobo, ele era, ele era inteligente o suficiente para se fingir de bobo, né, e passar as mensagens para o rei. Isso que era o mais interessante. Ele passava de uma forma tranquila, brincadeiras, com risadas, e no subconsciente do rei, do imperador, por assim dizer, fazia com que ele pensasse naquilo. Tipo, caramba, faz sentido ele estar falando e tudo mais. E, não, quer saber? Deixa, eu não vou pintar mais não. Deixa do jeito que tá, que não vale a pena matar mais pessoas ali, né? Então, você vê como tem essa questão, né, do humor por trás, que criou uma empatia do rei com relação a esses trabalhadores, e o bobo da corte que se abriu para, quer saber, eu vou me entregar, se tiver que morrer, vou morrer, mas vou morrer fazendo algo que eu gosto e coisa do tipo. Era o extremo, né, de tudo. Mas ele fazia tudo isso acontecer. Isso que era o legal da questão do palhaço, né, em si. Olha que legal, gostei da história, não Né? conhecia, né? É um mundo novo para mim, na verdade, essa questão dos palhaços. Tirando o circo quando era pequena, não tinha muito conhecimento sobre isso. Muito legal, gostei bastante. E você falando sobre essa questão do humor, às vezes você trazer com mais leveza algum assunto que é sério,
Uhum. e conseguir desconstruir isso, né, com mais leveza usando humor, eu fico pensando também no outro lado, que é um pouco a ironia, quando o humor já é muito exagerado, digamos assim, Uhum. né? Que aí eu acho que aí desconstrói tudo isso, né? Ao invés de Sim, aproximar, eu acho que acaba repelindo. Não sei se você tem alguma coisa. sim, é que uma questão, né, que pega, é uma questão, vou dizer assim, todo mundo tem senso de humor, né? Eles podem ser diferentes e pode ser em tempos diferentes. Como assim? O meu humor, isso é só um exemplo, tá? Mas o meu humor, Uhum, ele pode ser relacionado vou jogar um extremo aqui, ele pode ser relacionado ao humor negro. Tipo, tu gosta de piadas disso, daquilo, daquilo, que pode completamente te incomodar. E você sim. gosta de um tipo de humor que é mais leve, que é piada pronta, que é isso, que é isso, que é aquilo. Pronto. E existe esse conflito, já é uma coisa. Porque eu posso falar para o mundo, tipo, essa piada, sem saber do seu contexto. E, além disso, existe a questão do bom senso, né? Que mais do que isso se eu tenho certas piadas e certas questões, certas coisas do tipo, não é para eu ficar cutucando a pessoa ou jogando onde eu estou querendo chegar. Um exemplo, isso daí foi real que eu ouvi falar. Mas quando aconteceu o caso de da mineradora lá, que caiu tudo e matou não sei quantas pessoas, Mariana de ou Mariana, agora o Mariana? de Mariana. Menos de uma semana depois do que aconteceu, bem, o Brasil inteiro ficou chocado, né, do que aconteceu. Certo humorista foi e fez piada com aquilo. Então, ele foi, tipo, esmagado, o pessoal não gostou daquilo e tudo mais, porque para ele era engraçado aquilo. E para algumas pessoas também. Mas todo o contexto de todo o trauma que aconteceu com a pessoa desmoronou. Isso Uhum, acontece na questão de trabalho, a questão de uma pessoa chega pé da vida, aconteceu uma coisa que ela não gostou e eu vou lá e já faço piada com ela. Estraga o meu relacionamento, estraga todo o ambiente de trabalho, estraga toda a questão que acontece que você falou. E quebra todo aquele vínculo que a gente tinha e tudo mais. Então é uma questão sim. de novo, que nem você falou, empatia, né? Putz, eu sei o que está acontecendo no contexto da pessoa, eu conheço e ela me conhece, a gente tem esse vínculo suficiente para eu fazer uma piada, uma graça com ela, para ela não achar que eu estou pegando, pegando pesado, né, por assim dizer. Então tem toda essa questão ao redor, né, da questão do humor para esse lado, entre aspas, negativo da coisa, né? Faz sentido? Faz, faz. Então, assim, o humor você tem que saber dosar, né? Não é Isso. todo mundo que consegue ser mais engraçadinho numa apresentação, né, na hora de se expor para os outros. Então, Exato. Uma questão de eu, humor. Pode falar, pode falar. não, então eu fico pensando assim que acho que você tem que estar muito confortável e, e conhecer muito bem o ambiente ou as Exato. pessoas que você está conversando. Então, se você está num primeiro momento com aquela pessoa, naquela situação, talvez você tenha que ter um pouco mais de atenção para acabar não surtindo o efeito contrário, né? Que é de Sim, sim. repulsa, né? Exato. Então, tem que usar com parcimônia aí. Exato. Até Quem já não está questão. acostumado. Exato. Quando você chega em apresentações, palestras, eu vou apresentar o público, são gerentes, diretores, e, enfim, não dá, né? No primeiro momento não dá para chegar fazendo piada, fazendo graça, fazendo isso, fazendo aquilo. Primeiro, porque é um ambiente diferente, eu tenho que me adaptar àquela questão. A questão do humor entra aí se eu sei o contexto que todo mundo está passando. E comento, por exemplo, vocês viram o que aconteceu com o projeto XYZ? Puf, todo mundo dá risada. Pô, tá todo mundo no contexto e sabendo o que estava acontecendo. Aí é uma outra questão. Né? Mas Uhum. chegar falando de coisa aleatória que aí não cria esse vínculo. Eu digo a questão do humor, mas para essa questão de vínculo, questão de harmonia, de empatia, e melhorar essa questão do ambiente, né? Principalmente o ambiente de trabalho, né? Sim. Para descontrair um pouco às vezes, né? Exato.
Um exemplo, até tem alguns dados aqui, ó. Nos Estados Unidos, 83% das pessoas são estressadas no trabalho. 55% insatisfeitos com o trabalho e 47% se esforçam para ser feliz. Isso por uma questão, tipo, você tem uma noção, né, de como isso nos Estados Unidos. No Brasil deve ter N questões também que podem ser piores, por assim, parar para Mas pensar. pelo menos parecido, né? Nessa Exato. mesma faixa. Pegando essa linha de raciocínio, se a gente trabalhar a questão do humor, essa questão de leveza, de entender o que acontece no ambiente, eu me colocar para um exemplo. Quando eu comecei a fazer os cursos de palhaço, de improviso, comecei, por consequência de eu fazer os cursos, comecei a apresentar, não na empresa em que eu trabalhava, mas a questão de eu estar fazendo o curso e contando para as pessoas já começaram a se sentir, caramba, que nada a ver, ele faz palhaço e está aqui. Como assim? E nisso as pessoas já começavam a conversar uma com a outra, já começavam a brincar, já começavam a dar risada. E, caramba, eu nem dei um primeiro passo oficial, as pessoas já estão mais tranquilas, o ambiente literalmente mudou. Imagina quando eu começar alguma coisa efetivamente. E pode parecer bobeira, mas os resultados mudaram, né? A harmonia do time mudou, a integração entre eles mudou e, consequentemente, foi uma referência para a empresa. Tipo, caramba, como assim? Então, uma coisa foi um efeito dominó, né? Essa questão, pô, Uhum. não é possível que só um humor, né, um sorriso, uma brincadeira que causa tudo isso daí desencadeou tudo isso. E sim, parece brincadeira, mas apesar que a gente tá falando de humor, né, mas parece brincadeira, mas não é. Isso que é o interessante da questão, né? De como Nossa, melhora muito. também. Sim, sim. E é interessante, né? Porque você falando dessa questão que aproxima muitos pares, né? Quando a gente está falando desse mundo mais corporativo, ajuda a, a gente não ter tantos filtros para falar, às vezes, de assuntos importantes, né? Uhum. Que eu vejo é, muitas vezes quando a gente tem uma empresa e a liderança às vezes não dá muito ouvido ao que os funcionários trazem de sugestões, e, e às vezes são esses funcionários que estão ali na linha de frente com os clientes e estão ouvindo feedbacks do produto, do serviço, e obviamente eles querem trazer essas melhorias, essas oportunidades para dentro da empresa. Mas nem sempre a gente consegue passar isso para frente, para a liderança às vezes não dá tanta oportunidade para isso. E olha que bacana essa estratégia, né, de talvez ir construindo esses laços e mudando um pouco isso, né? Porque a partir do momento que você acaba tendo um relacionamento melhor com o time, com os pares, com a liderança, eu acredito muito que as coisas começam a fluir melhor, né? Você consegue ter ideias, testar ideias, como você mesmo teve a oportunidade de, eu acredito que esse workshop pode ajudar o time a resolver esse problema. E você também só conseguiu fazer isso porque você sabia que tinha um conhecimento de uma ferramenta que ia ser bacana, você tinha construído um certo relacionamento com a sua liderança, que permitiu essa abertura, né? Porque tem muitos lugares que você nem consegue chegar na liderança, né? Uhum. Eu lembro quando eu fazia estágio, eu falava que o meu diretor era um computador, porque ele ficava no andar de cima e eu nunca vi em 2 anos que eu fiz estágio na empresa. Sei bem, sei Então, bem. então depende muito, né, dessa, desse relacionamento, desse clima que a gente acaba criando. Mas interessante como essas ferramentas podem ser utilizadas para melhorar essa cultura do time, né? De certa Sim. forma. E com certeza o resultado do negócio, do trabalho, ele é impulsionado também. Sim, e até numa questão de liderança, né? É, tem gente que está assistindo aí que vai saber do que eu estou falando, que onde eu trabalhava lá, tinha um diretor que ele ficava numa caverna, né? Que ele não saía, que ficava enclausurado lá. E muitas vezes, creio, por mais que isso seja uma analogia,
né? Por mais, querendo ou não, ficava toda uma questão, tipo, pô, onde que ele tá? Ah, ele tá lá na sala dele. Aonde que ele tá? Na sala dele. Ah, tá na sala dele. Certa vez ele chamou uma reunião com determinadas pessoas da gerência, da diretoria, enfim. E o que aconteceu? No meio dessa reunião, sem brincadeira, ele soltou um tipo de. Uma brincadeira, uma piada, eu não vou lembrar direito, mas soltou uma brincadeira, uma piada. No primeiro momento, a primeira reação foi tipo: caramba, ele faz piada. Ele, tipo, ele deu risada, tipo, caramba, ele dá risada também. O que que é isso? E, tipo, foi uma situação de, entre olhares lá, e, tipo, caramba, não é possível isso. Ele é um ser Ele é de humano, né? verdade. Ele é de verdade, ele reage, ele brinca, Não ele é um robô. sorri. E só nisso daí, e só nessa bobeira, criou um vínculo com ele, criou uma questão, tipo, nossa, a gente pode conversar com ele. Ele é uma pessoa acessível. Ele não é tão Uhum. fechado quanto a gente estava achando que é. Só por um tipo de piada, uma abertura que deu para as pessoas. Então isso faz toda a Sim. diferença, né? E mais do que isso, a questão do humor, por assim dizer, né? Principalmente o humor no trabalho. Vai dizer, acho que eu pegando uma história aqui. Quando você estava no ensino médio, na escola, enfim. Quando tinha aquele professor chato que contava, passava a aula, contava uma história, X, Y, Z, a gente não guardava. A gente ficava chato, ficava viajando, pensando em milhares de ideias que não estavam conectadas à aula. Diferente daquele tipo de professor que brincava, que contava piada, que contava histórias, engajava as pessoas, eles faziam rir e, dependendo de como for, a gente lembra até hoje Das dessas aulas, histórias, das das histórias, musiquinhas. das músicas, perfeito. Assim funciona a Né? questão do trabalho. Quantos tipos de apresentações a gente vê, assiste, a gente acompanha das pessoas e, nossa, o que que ele está falando mesmo? Nossa, por que que eu estou aqui? Eu não estou falando que o humor vai resolver tudo, mas o ato de você lidar de uma forma mais aberta, a pessoa se conecta mais com você. Né? Essa questão, não precisa chegar lá e contar uma piada e pum, já está todo mundo. Não, mas o ato de você, quem sabe, só um exemplo, né? Mas falar de uma forma mais informal ou lidar de uma maneira diferente, fora do comum, que as pessoas vão se interessar, é totalmente diferente. As pessoas vão se conectar mais, as pessoas vão escutar o que você está querendo dizer. Né? Isso melhora principalmente o entendimento, como ela vai capturar a mensagem que você quer passar. Né? Sem dúvida. Faz sentido isso para você? Sim, sim, faz todo sentido. Muito bacana essa reflexão. E eu perguntaram aqui no Instagram aqui se vai ter curso online, né? Ah, Se você faz alguns cursos, né? Se você dá alguns cursos de vulnerabilidade, humor, criatividade, está pensando em fazer isso. alguma coisa na versão online? Ó, ó, momento propaganda, momento Jequiti aqui. Vou, na semana que vem, amanhã eu vou liberar, né, mas na semana que vem vai ter um curso, um workshop online de improviso. Que Né? legal! Então, e a ideia é justamente fazer com que as pessoas participem, não no ato, parênteses, não precisa se sentir como um improvisador, ah, eu não sei improvisar, eu não sei isso. É justamente para você chegar lá e se jogar. É um ambiente para a gente criar, para a gente experimentar, para a gente errar e errar com vontade, porque vai ter muito mais pessoas também lá praticando isso. Então é uma Uhum. oportunidade para a gente também aprender se divertindo, né, dando risada, brincando a respeito disso. Então isso que é muito legal. Ah, que bacana, Tainã. Depois vou ver as suas postagens para acompanhar. Fiquei Pode interessada nesse deixar. workshop. Sim, pode deixar. Eu vou divulgar lá e está mais convidado também. E todo mundo, Ah, que viu? legal. Ricardo, Patrícia. Estão aqui na audiência, obrigada. E a gente está meio que chegando no final do nosso encontro. Você gostaria de deixar algumas palavras finais aí para quem está assistindo, de como a empatia, a vulnerabilidade e o humor podem ajudar no Claro, nosso dia a dia, principalmente agora nessa época que a gente está na pandemia, vivendo esse isolamento social? Quais sim.
algumas dicas aí que você pode dar pra gente. Olha, mais do que tudo, que nem eu vou explorar um pouco mais coisa rápida, tá? Mas sejam Não, tranquilo. curiosos, tá? Tipo, aproveita esse momento, não é a questão de ser super produtivo, que nem muita gente está brincando, de fazer 1 milhão de coisas, ter 1 milhão de tarefas e coisa do tipo. Mas é justamente agregar valor para você, seja uma questão profissional ou pessoal. Seja uma questão de compartilhar, que nem a gente está fazendo aqui, Uhum. e conectando, impactando mais pessoas, ou seja um ato para ser literalmente pessoal. Eu gosto de ler um livro X que não tem nada a ver com a minha profissão, que não vai agregar, entre aspas, nada no meu dia a dia, mas é interessante. Aproveitem isso. E aproveitem esse momento também para se conectar com outras pessoas. É um distanciamento social, não é um isolamento social. Então, não se isolem achando que você está sozinho. Então, a gente está compartilhando, mas a gente também, né, eu e você, Flávia, a gente está aberto a conversar, a trocar Sim, ideia e falando sobre uma questão sobre criatividade. Criatividade é o ato de você combinar coisas. Como assim combinar? Seja de uma forma interna, de todo o meu repertório, tudo que eu estudei, tudo que eu li, tudo que eu já vivenciei, quanto externa, que é, por exemplo, o que a gente está fazendo. A minha experiência é totalmente diferente da sua experiência. E pode surgir algo novo. As histórias do palhaço que eu comentei para você aqui pode te causar uma curiosidade, que você tem uma ideia que vai solucionar isso. Caramba! Então, aproveitar tudo isso e não ter medo de expor, né, todas essas possíveis novas ideias, porque o ato de você expor, aí entra a questão de vulnerabilidade, a partir do momento que você dá um passo, expõe, compartilha, você pode impactar mais pessoas, que pode chocar ideias e surgir novas soluções, né? sem dúvida. Muito E, bacana. e a questão do humor entra nessa questão de ser leve, de abrir novas portas, de não achar que tudo é extremamente formal, porque todo mundo dá risada, por incrível que pareça, né? Tem gente que é meio robô, mas todo mundo dá risada, todo mundo tem algum tipo de humor. E isso é alguma coisa para a gente se conectar. Então aproveitem isso daí também, pessoal. Ai, que legal. Anotei aqui suas dicas. Gostei. Que bom. E se você também tiver algum material para conversar, para compartilhar com a gente, Ah, tá. algum artigo, algum link, algum vídeo, algum livro que você acha que pode ajudar aos nossos telespectadores a entender um pouquinho mais desse universo, né, da vulnerabilidade, do humor e da empatia, se você puder me passar, eu compartilho nos grupos, tanto do Sim, WhatsApp quanto do Telegram, para que eles possam enriquecer e ter mais repertório para suas criatividades, né, para seus processos criativos. sim, pode deixar, eu passo sim. De para todo mundo que está ouvindo, assistindo aí também, o pessoal vai assistir depois, eu me coloco à total disposição também, né? Quem quiser tirar alguma dúvida, sobre os workshops, ou sobre as coisas que a gente comentou aqui, ou sobre coisas que a gente nem falou, mas quiser conversar, a gente está aberto para isso também. Ah, muito legal, Tainá. Eu super agradeço a sua disposição de estar aqui com a gente, mesmo no escuro, né? E eu sei que não é fácil, né? Saber que ninguém está te vendo, mas mesmo assim você topou o desafio e tá aqui com a gente. Eu agradeço mesmo de coração. Já ia te agradecer agora mais ainda. Foi ótimo te conhecer um pouco mais, conhecer o seu trabalho. E é isso. Que bom, eu fico Acho que feliz, eu agradeço a oportunidade também, muito, muito obrigado mesmo, e sabe que pode contar comigo. eu também. Isso aí. Pessoal, muito obrigada. Obrigada pelos comentários. Ramalho, Ricardo, certo? É, E outros que participaram com a gente hoje da live. ó, Amanhã é o último dia da live e eu vou falar sobre hábitos e como criar e praticar a empatia. Então, amanhã às 6 da tarde, sejam comigo para o último dia dessa jornada incrível que eu idealizei e trouxe pessoas fantásticas para compartilhar muito conteúdo comigo.
Eu Então é vou. isso, gente. Calma aí. Obrigada. Vou tirar um Oi? print. Eu vou tirar um print. Finge normalidade. Tá, tô. Pra provar. É que o meu não tá escuro, daí só pra provar depois. Ah, então tá, me manda pra eu colocar aqui. Pode deixar. Tá Prepara. ok, gente. Calma aí. Pronto. Pessoal, muito obrigado, Flávia. Valeu mesmo. Bri- Obrigada, gente. Boa noite, até amanhã. Falou, tchau, tchau.